Nesta aula aqui a gente vai estar vendo aqui sobre a parte de interface. Então o que seria interface? Interface é um recurso muito utilizado aqui em Java, bem como na maioria das linguagens é orientada a objeto para obrigar, é que ele colocou aqui entre aspas duplas, a um determinado grupo de classes a ter métodos ou propriedades. Então o que significa? O que ele fala aqui? Ele fala que a gente pode ter uma classe base, onde a gente tem ali algumas operações. E a partir dessa classe base, a gente vai criar as nossas outras classes, e essas outras classes ela vai implementar obrigatoriamente todas as operações que a gente tiver na nossa classe base. Então aqui a gente tem um exemplo seguinte. A gente declara da seguinte forma: public, que é um modificador de acesso, que a gente já viu aí em aulas passadas. A gente tem essa palavra aqui reservada, interface, e a gente tem aqui o nome da nossa interface. Então nesse caso eu coloquei aqui figura geométrica. A gente abre aqui e fecha chave, e eu tenho aqui, vamos chamar aqui de métodos, né, que a gente tem. Então aqui na interface a gente declara da seguinte forma: public, que é o modificador de acesso, e string, que é o tipo de retorno, e a gente coloca aqui o nosso tipo. Então get nome figura, eu abro e fecho parênteses, finalizo aqui com ponto e vírgula. Perceba que a gente não tem aqui a chave. Por quê? Porque nenhuma lógica vai ser implementada aqui nessa interface. Elas apenas vai fornecer os métodos que a gente vai utilizar. Então da mesma forma que eu tenho o get nome figura, eu tenho aqui um int get area. Então a gente sabe que a gente tem várias figuras geométricas aí. Então eu criei uma classe aqui, essa classe é uma classe normal, com o nome a gente deu aqui de quadrado. A gente vai utilizar a palavra reservada, que seria implements, que seria para implementar a interface figura geométrica. Então quando a gente faz isso, automaticamente a gente é obrigado, porque ele dá um erro ali de compilação no nosso projeto, e a gente é obrigado a fazer aqui a implementação desses dois métodos que a gente tem na nossa interface. Então a partir desses dois métodos a gente pode fazer todo o tratamento que a gente quiser e for necessário. Nesse caso, eu estou apenas retornando aqui o nome da figura, né, seria um quadrado. Então, como ele é um string, eu posso colocar aqui um return e eu estou retornando uma string. Da mesma forma que ele retorna um int, eu posso estar colocando return 0. Então, vamos voltar aqui no nosso IntelliJ para a gente montar aqui esse exemplo e ver na prática como funciona. Então, aqui eu vou fechar essas classes que a gente trabalhou aqui até então e eu posso fazer o seguinte. Aqui no pacote principal mesmo, eu posso criar aqui uma classe. Nesse caso, ele não vai ser uma Java Class, ele vai ser aqui uma interface. Então eu posso simplesmente colocar aqui figura geométrica. Então vou pressionar aqui a tecla Enter para confirmar. E voltando aqui no nosso exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o get nome figura, que retorna um string, e get area, que retorna aqui um int. Então eu posso ter aqui, posso até minimizar isso daqui. Aqui eu vou ter basicamente public string, get nome figura, posso abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula para finalizar. Aqui agora eu vou ter public int get area. Então agora eu posso vir aqui em project, perceba que a interface ele tem aqui esse ícone verde, né, com o i, seria de interface, e a classe ele fica azul com o C aqui de classe. Então a gente vai vir aqui agora, vai estar criando uma nova classe, e eu posso dar um nome aqui de quadrado, que vai ser o nome da nossa classe. Então posso pressionar aqui a tecla Enter, perceba que o tipo que a gente deu aqui foi a classe. Então o que muda aqui de uma para outra seria aqui o nosso tipo. Aqui a gente tem uma interface e aqui a gente tem uma class. Então o que a gente vai fazer? Aqui no nosso exemplo, o que a gente tem? A gente tem a classe quadrado e ele implementa a figura geométrica. Então perceba o seguinte, a gente não tem nenhum erro atualmente. A partir do momento que eu colocar aqui a palavra reservada implements e eu colocar aqui figura geométrica, a gente já vai ter um erro aqui de compilação. E se eu colocar aqui o mouse aqui, ele fala no caso que a classe quadrada ela implementa uma classe abstrata, nesse caso que seria a figura geométrica. Então eu tenho que colocar aqui implements métodos. Eu posso tanto clicar aqui ou colocar o mouse e clicar aqui nessa lâmpada e vir na opção aqui implement métodos. Então perceba que os dois já vêm selecionados porque eu sou obrigado a colocar os dois e não somente um. Posso clicar em OK, então ele já trouxe aqui para mim as minhas implementações aqui da interface figura geométrica. Então a partir desses dois métodos aqui, eu posso fazer todo o meu tratamento, igual a gente viu aí trabalhando com os métodos, atributo e tudo mais. Então aqui eu posso simplesmente colocar aqui, só para a gente testar isso daqui, as chamadas, eu vou estar colocando aqui simplesmente o nome da figura, e aqui no retorno, eu posso simplesmente aqui estar colocando 1. Aqui nesse caso ele vai ser o inteiro, não pode ser entre aspas duplas. Só estou dando um exemplo aqui, mas aqui a gente no retorno, a gente poderia estar fazendo todos os nossos tratamentos. Agora se eu vim aqui na nossa main,
A gente tem aqui algumas implementações que eu estava fazendo. Nesse meu caso, eu vou estar apagando tudo isso daqui. Se você quiser não apagar aí no seu, não tem problema, pode comentar para você deixar para consulta, mas também o nosso documento aí está download no primeira aula aí da sessão, que tem todos esses exemplos que a gente montou até agora. Então aqui eu posso criar aqui o nosso tipo quadrado, eu posso dar o nome aqui de quadrado, recebe new quadrado. Então agora se eu fosse fazer o seguinte, se eu colocar aqui um system.out.println, já que eu quero exibir ali uma informação, eu posso simplesmente colocar aqui figura, dois pontos, e eu vou concatenar aqui com o meu quadrado, ponto, get nome da figura. Posso apertar Ctrl D para duplicar a linha, e agora eu posso colocar aqui a área, e eu vou colocar aqui o get área. Se eu executar aqui o nosso projeto, a gente já vai ter aqui o nome da figura quadrado, e a área aqui 1, que é um exemplo aqui fictício, que eu montei aqui na nossa classe de quadrado. Então, eu espero que você tenha aprendido aí um pouco aí sobre interface, na parte do conceito também na prática. Ele meio que obriga aí a gente a implementar atributos e também de métodos. Então, outro exemplo seria o seguinte, vamos dizer que a gente tem uma interface chamado banco, por exemplo, conta bancária, e no nosso app que a gente está construindo um app financeiro, a gente tem algumas classes, que seria depositar, sacar e transferir. E todas essas classes, elas vão ter ali atributos particulares, vão ter métodos que são ações, e eu quero obrigar cada uma delas a implementar um método que seria o método que vai salvar, que vai armazenar o extrato, que vai gravar a informação do extrato no nosso banco de dados. Então, na nossa interface ali, conta bancária, banco, a gente teria ali um método que seria, no caso, gravar extratos, salvar extratos, e todas as classes de implementações, que seria depósito, saque e transferência, implementaria essa classe conta bancária e automaticamente, obrigatoriamente, elas teriam ali que tratar a questão do extrato, tá bom? Então espero que você tenha entendido aí um pouco. Qualquer coisa deixa aí nesse campo de perguntas e respostas. A gente vai trabalhar aqui com interface também em todos os nossos apps. Então espero que você tenha gostado. Essa foi a última aula aí da nossa sessão e a gente se vê na próxima sessão.